Bora lá, galerinha! Mais civilizações perdidas e misteriosas na história do canal do Semideus, gente. Que delícia um vídeo do Semideus aqui de manhã pra assistir com vocês, cara. Vocês sabem que eu realmente adoro esses vídeos. Nossa, minha cortina tá horrível, né? Não liga, ela tá rasgando mesmo embaixo. Ela tem tipo um plástico embaixo. Deixa eu trocar nela, vamos ser sinceros. Enfim, eu reparei nisso agora e me deu um negócio. Mas enfim, um vídeo bem interessante. Eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu acho que eu trouxe a parte 1 desse daqui, porque cita mais civilizações, porque provavelmente ele já fez um vídeo sobre civilizações, né? Dei uma pesquisada aí no canal, cara. Eu já trouxe tantos vídeos do Semideus aí que eu até misturo na cabeça, mas eu devo ter trazido, cara. Com certeza devo ter trazido a primeira parte desse vídeo, então acho que vai ser bem interessante. Vamos ver aí que civilizações vai abordar. Atlântida? Não, acho que não, né? Acho que vai ser realmente civilizações que existiram de fato, né? Como não sei qual civilização perdida no tempo. Os maias foram perdidos no tempo, né? Enfim, primeiro tira um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do nosso Discord tem na descrição, se quiser fazer parte. Tô sempre por lá, trocando uma ideia. Deu uma travada, que isso? Bora! Nice! Bora! Semideus pra começar a semana não, esse vídeo vai estar saindo na terça, mas é bom demais, né? Eu adoro, não sei vocês. Acho que vocês adoram também, que sempre vocês curtem e tal, né? Há Bora. alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre algumas civilizações humanas que existiram no passado que são bastante misteriosas. Afinal, Pior que aquele ali, eu não sei não se eu trouxe não, hein, cara. Enfim, se vocês quiserem eu trago a primeira parte. Pela thumb eu acho que eu não trouxe não, hein. Que muito pouco doideira, se sabe caraca. sobre elas Pulei hoje esse em vídeo. dia, já que muitas delas são muito antigas e não deixaram Tá, nenhum mas ok, material vamos ver escrito, esse, e depois a só gente sabemos vê aquele de delas novo por se vocês alguns quiserem. artefatos recuperados destas tais civilizações. No vídeo passado eu comentei sobre civilizações que são bem comentadas, como os minoicos, por exemplo, mas ainda assim Ok, existem legal. diversas outras civilizações mais obscuras na história que valem a pena serem comentadas. Então, Bora. sabendo disso, eu acho que seria interessante falar no vídeo de hoje sobre mais civilizações perdidas e misteriosas na Nice. história. Ah, legal, gente. Assim, eu acho que eu não trouxe não pela thumb lá. Que coisa, né, cara? Pulei esse vídeo. Caramba, achei que era um vídeo mais antigo dele. Mas enfim, se vocês quiserem eu trago outra parte aí, mano. Acho que seria legal conversar sobre minóicos e tal, né? Enfim. Bora. Itália. Quando pensamos na Península Itálica na Antiguidade, geralmente pensamos nos romanos, Não, ele vai possivelmente falar dos o império etruscos, né? mais Certeza. influente de todos os tempos. Porém, você já se perguntou quem habitava a atual Itália É isso antes dos mesmo. romanos? Pois bem, se acredita que esses eram os etruscos. Os etruscos Eu eram tô até com isso bem frisado na mente, porque ontem, antes de dormir, eu, por algum motivo, tem uns canais em inglês de histórias que eu acompanho. Tem o Toadin Stone, acho que é um nome assim, cara, que é um canal que faz vídeo sobre Império Romano, Império Bizantino e tal. E daí ele me deu vontade de ver um vídeo sobre o museu, tipo, sobre. Tipo assim, me deu vontade. Primeiro eu comecei, sabe, antes de dormir, primeiro eu comecei a ver uns vídeos assim sobre pessoas andando lá nas muralhas de Constantinopla, de Istambul, né, na verdade, agora, né? E tal. Depois eu fui pesquisando museus, daí acabei entrando num vídeo de um cara fazendo um walking tour no Museu do Vaticano. E tinha uma área que é só para os etruscos, né, mano? E você vê claramente ali que são, claro, artefatos bem mais primitivos, né? E tudo mais do que as esculturas que estão lá no meio, são coisas mais época da Idade do Bronze, né, cara? Que esses um caras são, povo né? que surgiu após o fim da Idade do Bronze, entre os anos de Ah, já era fim, 1200 já. a.C. Então esquece o que eu falei. Eu achei que eles eram da Idade do Bronze, mas não, eles são pós-Idade do Bronze já. desaparecendo em meados do século 6 a.C. Eles habitavam principalmente a região central da península e tiveram contato principalmente com os gregos antigos, que foram o povo que mais escreveu sobre os etruscos, pelo menos no auge da É, civilização. Os gregos aqui tá, aqui que até mais Megalielas, é porque aqui de fato era uma colônia, tipo uma colônia, né, grega, essa parte que é chamada de Magna Grécia, né, eles chamavam essa
região da Itália, os gregos chamavam. Então eles estavam em contato direto aqui, escreveu sobre os etruscos, pelo menos no auge da civilização. Os gregos, inclusive, chamavam esse povo de Tirrenos. Na verdade, muito do que sabemos dos etruscos vem dessa época mais tardia deles, onde eles foram muito influenciados pelos gregos em diversas áreas, como na arquitetura, que pouco sobreviveu desse povo. Algumas que conseguiram sobreviver são necrópolis, como a de Monterose, que lá, além de poder encontrar alguns túmulos... Essas artes são etruscas, será, né, cara? Pode ser encontrado alguns afrescos do povo que ilustram... Caramba, né? Eles eram bem estudados já, né, cara? Já faziam... Eu vi lá... Pô, então que lá houve umas paradas bem nada a ver, porque, tipo assim... Quando o cara entra lá na parte dos etruscos no museu, você via lá umas paradas assim que você geralmente liga a uma civilização mais primitiva e tal, né? Mas não, os caras... Fazia arte, fazia tudo, né, caraca. A sua vida cotidiana. Ah, não, tô dizendo que a arte primitiva não é arte, tá ligado? Tô dizendo que eles faziam uma arte mais complexa, entendeu? Foi possível até recuperar algumas esculturas etruscas, que apresentam um estilo próprio deles. Porém, um dos maiores mistérios dos etruscos se trata da sua origem, que é motivo de debate há séculos. O historiador grego Heródoto, um dos mais importantes da história, acreditava que os etruscos descendiam de povos vindos da Ásia, mas em específico da península da Anatólia, na região que conhecemos como Lídia. Contudo, também existem teorias que falam que eles são de fato naturais da península. É curioso isso, porque se eles fossem basicamente da Lídia, eles também seriam, entre aspas, meio que gregos, que nessa época aí a Lídia aí era, eu acho, pelo menos, bem que seria bem antes, né? Seria bem antes, então eles seriam um povo... Se bem que na Anatólia, você tem um povo também, se não me engano, até... Não sei se é um povo, mas você tem uma língua chamada Anatólio e tal. Tem uma parada assim que eu já ouvi falar também de um povo meio perdido na Anatólia também. Hoje que é onde a Turquia dado a sua hoje, cultura, né? Ser bastante diferente da de outros povos da região do Mar Mediterrâneo, provavelmente sendo descendentes da cultura Vila Nova. Atualmente, a cultura Vila Nova é considerada a fase inicial dos etruscos. A própria cultura legal, é uma ramificação de uma grande cultura europeia, conhecida arqueologicamente. Eu acho muito irado isso, quando os caras voltam tanto no tempo que você já nem tem nome mais para aquela população, não é etruscos, é tal a cultura, tal, porque eram várias tribos e povos que viviam numa cultura parecida, né? Eu acho isso muito legal. Como a cultura dos campos de Urdes, que resquícios dela são encontrados em grande parte da Europa Central. E se acredita que ela surgiu mais ou menos em 1300 anos antes de Cristo. Uma das principais características dos etruscos foi o comércio que eles estabeleceram na região, que junto da pirataria os fizeram enriquecer. Também se sabe que entre os etruscos a prática da escravidão era bem forte e que a civilização era formada. Isso daí, infelizmente, era basicamente o mundo inteiro nessa época, né, cara? Por diversas cidades-estados que constantemente brigavam entre si. Porém, apesar disso, atualmente a língua etrusca não foi decifrada completamente, havendo ainda muito da sua língua que é desconhecida. Mesmo que em um certo ponto eles começaram a adotar o alfabeto grego. Os etruscos... com certeza, rolou uma helenização aí desse povo, né, cara, claramente. Talvez até adoção de Deus e coisa assim, né, pelo visto. Enfim, mas caramba, eu acho muito legal quando você tem uma língua que ainda não foi totalmente decifrada. Os caíram em declínio nos anos de 500 a.C., quando eles começaram a ser expulsos da região da atual Toscana pelos latinos, que viriam a fundar Roma, desaparecendo alguns anos depois, sendo assimilado à cultura romana. Na verdade, muito da cultura romana foi bastante influenciada pelos etruscos, sendo na arte ou na arquitetura, além de crenças como a ideia de que os etruscos tinham que os animais eram movidos pela vontade dos deuses. Logo, eles usavam os animais para previsões do futuro. Técnica essa que ficou conhecida como aruspice ou haruspício, e também foi brevemente usada pelos romanos. Na verdade, se você olhar os reis de Roma, você vai perceber que entre os primeiros reis de Roma, que são considerados lendários, existem 3 que são considerados etruscos. E apesar de... cara, os romanos, eles são, tipo, cara, basicamente os etruscos e são pré-Roma aí, dá pra dizer também, né, cara, que é basicamente, vamos ser sinceros aí, cara, os caras tinham até outra língua e tal, mas era meio parecido a parada já. Eu acho que assim, cara, é porque a gente pensa assim, quando a gente pensa em etrusco e tal, a gente provavelmente tá pensando numa parada muito antiga. Só que quando os romanos, o Império Romano não, né, óbvio, o Reino de Roma, que o Império Romano ia ser só muito tempo depois, mas quando o Reino de Roma começa a surgir ali e tal,
esses etruscos já não eram tão diferentes assim. Provavelmente eles já falavam coisas. Provavelmente eles já tinham um alfabeto muito mais parecido com o grego e tal, sabe? Eles já não eram aqueles caras diferentões de lá que foram algum dia, sabe? Isso que eu quero dizer. Às vezes a gente pega um povo assim na história e pensa, pô, esses caras são tão diferentes, como é que eles sumiram do nada? Não é que eles sumiram do nada, a língua deles sumiu do nada. A língua já tá sumindo há muito tempo, tá ligado? De terem sido muito dominantes na Península Itálica, atualmente os italianos não têm muitas ligações sanguíneas com os etruscos. Talvez existam caraca, que interessante, né? Sanguíneas. algumas famílias com sangue etrusco por aí, mas não se sabe ao certo. Uma hipótese levantada é que os habitantes da comuna de Murlo, na Toscana, podem ter algum sangue etrusco, sendo que a comuna possui um pouco mais de 2.000 habitantes. Nossa, tá louco, meu bairro! O bairro, olha aí, que aqui não mora muita gente onde eu moro não, cara, e meu bairro deve ter mais de 2.000 pessoas, né? Parece que meus manos etruscos não tiveram uma boa... Infelizmente, né? Não deu pra eles. É assim que é a história, né, gente? Mas quando falamos de Europa, um dos supostos povos mais misteriosos que teriam vivido nesse continente é a ideia dos proto-indo-europeus. Segundo os arqueólogos, os proto-indo-europeus seriam uma cultura que teria surgido ali na atual Rússia, ou regiões do leste europeu e Ásia Central, próximo ao Mar Cáspio. Eles possivelmente viveram durante o final do Neolítico, lá por 4.000 anos antes de Cristo. E eles possivelmente já tinham conhecimento de agricultura e de domesticação de animais, né, cuidando tanto de... Eu acho isso daqui, eu não sei vocês, cara, eu acho isso daqui muito interessante, ficar pensando, matutando sobre essas coisas, cara. Quanto tendo cavalos para a montaria. É dito que eles teriam se espalhado por várias regiões da Ásia, como a Índia e o oeste da China, espalhando também a sua influência para essas regiões e se misturando com os povos que habitavam lá antes da chegada deles. Isso é muito bizarro, né, cara? Eu não sei se eu acho que talvez tenha gente que não saiba disso, mas tanto a língua lá indiana, lá, o sânscrito, né, cara, quanto as línguas que a gente fala aqui, cara, línguas românicas que a gente fala aqui, o português, o francês, tem uma origem em comum, né, que é esse proto-indo-europeu, né, cara, que em algum ponto se dividiu, foi indo pros lugares, e as línguas foram se diferenciando tanto que hoje em dia ninguém se entende mais, né, só que... Assim, é muito bizarro pensar que em algum momento foi uma língua só, ou pelo menos uma espécie de língua ali que todos entendiam, né? É curioso, né? Eita, isso também aconteceu com a migração desse povo para o oeste da Europa, levantando até a ideia que diz que eles eram, entre aspas, os primeiros colonizadores. Existe também a ideia de uma religião que os indo-europeus acreditavam, que seria uma religião politeísta que pode ter influenciado diversas outras religiões que surgiram na Ásia e Europa posteriormente. Na hipotética religião indo-europeia, eles acreditariam em deuses relacionados à natureza, como com certeza um deus principal relacionado a raios, né, cara? O deus do céu, o deus do trovão, o deus do sol, o deus da lua, que no caso seriam 2 irmãos, e a mãe terra, tendo até não necessariamente um deus do trovão mais poderoso, né, mas é uma parada que aparentemente todas essas civilizações mais antigas, elas têm algumas coisas muito, tipo assim, cara, que a gente pegar tipo mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, egípcia não, né? Mas daí você pega lá as paradas lá do hinduísmo e tal, você vai ver algumas... Dizem que é possível você ver umas similaridades e tal, né, cara? Que nem você tem um deus do trovão sempre poderoso, você tem um deus do sol, cara, deus do sol é uma parada muito, assim, simples da cultura fazer, né? Porque o sol é o negócio pra você cultuar, né, cara? Então... Mas assim, é muito interessante você ver, né, cara, que teve uma religião assim, talvez cultural que seria algo que conhecemos hoje como um semideus. O semideus mitológico, não o nome do canal. Essa mitologia foi formada por estudos ele falou o nome do canal, encontrando similaridades em outros mitos indo-europeus, que podem, como dito antes, ter sido influenciados por essa suposta religião. Um desses mitos que podem ter surgido da religião proto-indo-europeia seria a mitologia grega, que possui várias semelhanças, como vocês podem ter percebido. Mas isso tudo vem de conjecturas, cara, já que tudo que se... E isso é muito interessante, né? Isso é muito legal, cara. Que eu vi, por exemplo, um vídeo do Estranha História esses tempos atrás, que eu achei que não ia dar pra trazer no canal, que foi dele ranqueando, fazendo uma tier list das maravilhas do mundo antigo, e ele falar uma coisa que é muito interessante lá, que o templo de Ártemis, antigamente, você teve 3 templos, e o primeiro, você sabe que 2 foram de fato para Ártemis, e o primeiro, que é o mais antigo de todos,
você era tão antigo que provavelmente nem sabe se era Artemis mesmo que eles cultuavam, era alguma outra deusa que foi evoluindo e virou a deusa Artemis, tá ligado? E é muito bizarro você pensar que em algum ponto, tipo assim, que a mitologia grega mesmo, né, que a gente vê hoje em dia como algo ali quase que feito ali em cravejado ali, daquela forma e é isso, na verdade é uma parada que vai evoluindo, né, cara, porque lá no começo eram outros deuses, eram tipo assim, não outros deuses, mas eram outras visões, era tipo assim, cara, é muito bizarro, tipo assim, é uma parada que eu fico pensando, se você voltasse lá no tempo há 4.000 anos antes de Cristo, será que você conversasse com um mano lá, ele ia te falar umas coisas que ele acreditava e tal, você ia passar pegar uma similaridade e falar, pô, isso aqui vai evoluir um dia pra mitologia grega, né, cara? Tipo, claro, você tendo conhecimento hoje em dia, né, cara? Interessante, né, cara? Ah, que pena que a gente não tem uma máquina do tempo, né? Sabe sobre os indo-europeus, ou pelo menos a maior parte, vem de especulação, incluindo a sua possível língua. A língua proto-indo-europeia, segundo estudos, é a língua misteriosa que poderia ter dado origem a grande parte das línguas ocidentais Acho modernas. que poderia não, né? Acho que deu origem, né? Acho que hoje em dia é bem certo isso daqui, né, cara? E algumas línguas asiáticas. A língua proto-indo-europeia poderia ter dado origem às línguas germânicas, às línguas eslavas, às línguas celtas e às línguas latinas. Ou seja, o próprio português teria surgido dessa língua proto-indo-europeia. Porém, apesar disso, o povo que falava essa língua... O proto-indo-europeu é uma mistura do alemão com o português com o indiano, né, cara? Imagine, cara, como é que era essa língua na época, né? Nada escrito. Afinal, eles eram bastante antigos. Porém, existem algumas assim, reconstruções que dão uma ideia de como essa hipotética era língua uma mistura se mesmo, parecia. mas não é, tipo... A língua é tão antiga que você provavelmente não vai reconhecer nenhuma palavra, mesmo que seja uma palavra que no futuro dê origem a alguma palavra do português, né? E ainda Legal, continuando hein, no cara, que da período hora. neolítico, Mas vamos o falar... proto-indo-europeu, esse povo era um povo tribal ainda, né, cara? Era um povo aí... Não era nenhuma civilização, por assim dizer, né? Eram tribos de mesmo, um né? sítio arqueológico em específico que carrega algumas perguntas sem resposta. Na Turquia, existe um sítio arqueológico chamado Göbekli Tepe. Eu já ouvi falar desse templo, mas eu não sei exatamente do que ele se por trata, ser um cara. dos mais antigos assentamentos feitos pelo ser humano na história. Já que Göbekli Tepe data do 10º milênio antes de Cristo, ou mais de 11 mil anos atrás, época em que o sedentarismo e a agricultura ainda estavam dando seus primeiros passos. Além de ser um período em que se acredita que os seres humanos não tinham desenvolvido capacidades avançadas de construção. Não é à toa que acreditam que essa estrutura foi criada por um grupo de caçadores-coletores. Cara, pra gente ver que a nossa vida aqui não é muito pouco tempo, né, cara? Porque imagine, cara, 1000 anos atrás, se parar pra pensar, né, cara, que o cara que viveu há 1000 anos atrás, não, há 10 mil anos atrás, cara, quantas, tipo assim, é muito tempo, cara. É uma parada muito idiota que eu vou falar agora, mas, tipo assim, o cara, tipo assim, de 10 mil anos pra 9 mil anos foram 1000 anos, né, cara? E o que rolou nesses 1000 anos, sabe? Não, tipo assim, foram 1000 anos que o ser humano viveu mais ou menos da mesma forma. Isso é algo, tipo, totalmente impensável hoje em dia, tipo, em 1000 anos, como era 1000 anos atrás e como é hoje, né, cara? Mas se você pegasse lá de 10 mil anos e 9 mil anos, não, tipo, não tinha mudado quase nada a parada, né, cara? É uma loucura isso, que cara. habitavam a região nessa época. Nossa, porém, cara, é muito pouco véio. se sabe sobre eles. Afinal, a única coisa que eles deixaram para a posteridade é justamente o Göbekli Tepe, que também não se sabe ao certo qual era a sua função, levantando hipóteses que Göbekli Tepe era uma espécie de templo religioso, talvez o mais antigo do mundo. A construção foi descoberta o mais antigo do mundo que sobreviveu, né, cara? Com certeza, porque isso daí é de pedra, né? Com certeza eles fizeram, antes desse tinham outros templos de madeira, sei lá, né, que não sobreviveram, né, em 1994 por um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt. E tem um formato circular e é cercado por grandes pilares de pedra, com mais de 5 metros de altura. Pilares esses que mostram desenhos de animais encravados neles. A descoberta mudou muito a visão que os estudiosos tinham sobre os povos do Neolítico, levantando agora a possibilidade deles terem habilidades bem complexas para a sua época, como entendimento geométrico avançado para conseguir construir templos como esse. Que curioso, né? Provavelmente é tudo encaixado, né? Não fazia um cimento na época, né, cara? E certamente tem uma espécie de altar aqui no meio, né? Não sei se faziam sacrifícios, coisas assim, né? É o que a gente imagina geralmente. Avançado para conseguir construir templos como esse. Mas é curioso pra caramba. Ou é um templo astronômico, pode ser também, né? Mas isso provavelmente se fosse eu já teria descoberto, ó, os pesquisadores, né? Demigod. Ok.
Gente, chegaram até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e me ajuda demais, de coração, tá bom? Enfim, bora continuar aí, acho que tá um vídeo bem interessante, tô curtindo demais, mano, tô curtindo demais mesmo. Agora falando de estruturas relacionadas Bora. às civilizações misteriosas, temos o caso de algumas pedras que foram encontradas na atual Mongólia, que ficaram conhecidas como as Pedras de Cervo da Mongólia. No país moderno e em algumas regiões da Sibéria, é possível ser encontrado monolitos levantados pelo homem há milhares de anos atrás, lá na Idade do Bronze, tendo algumas que são datadas de cerca de 1400 anos antes de Cristo. O nome Pedras de Cervo vem da presença de diversos desenhos de cervos com grandes chifres nesses monolitos, que também em alguns poucos exemplares existem representações humanas. Ele falou 1400 a.C. 1400 a.C., por exemplo, as pirâmides já tinham sido construídas, né, cara, no Egito. E isso é muito bizarro de parar pra pensar, cara, que tipo assim, os caras estavam lá nessa região da Mongólia, né, cara? Isso é uma parada que eu penso, como o mundo antigamente era um mundo mais fantástico desse ponto de vista, né, cara? O cara não fazia ideia, né, cara? O cara não tinha como ele saber que existiam pirâmides no mundo, tá ligado? Tipo assim, provavelmente se alguém contasse pra ele não acreditaria. Ou acreditaria, né? Não sei, eu acho fascinante estudar o pensamento do povo dessa época, sabe? O que se passava na mente deles, mano. Como rostos esculpidos nas pedras. O povo que levantou essas pedras há milhares de anos atrás, segundo os arqueólogos, era uma civilização nômade pastoral que é apenas conhecida como a cultura das Pedras de Cervo. E os seus monumentos são teorizados, assim como na muita época coisa lá na época, como tendo na época do Gengis Khan, os caras eram meio nômade, imagina nessa época, né, cara? Propósitos religiosos, como monumentos funerários ou para demarcar territórios. Mas muita coisa que envolve essas pedras e o povo bonitas, que as construiu, né, ainda é alvo de muitos debates. Que doideira, né, cara? Pra pensar que isso daí sobreviveu por tanto tempo, né, cara? Tá aí até hoje, né? Ninguém destruiu. Isso é tão legal, né, cara? Tomara que continuem conservando, né? E algo também nesse conceito pode ser encontrado no atual país Laos, na Ásia Oriental, localizado na província de Xiangkhouang. Nessa província existe uma série de grandes jarros isso aí a gente viu no iceberg do Dilmaguenta, né, cara? Eu tenho minhas teorias, espalhados por uma vasta planície. Foram catalogados cerca de 90 sítios que possuem de 1 a 400 jarros. Se você está gostando desse vídeo, eu recomendo bastante, cara. Você veja a minha série da Teoria da Conspiração, porque o título pode enganar um pouco, porque tem teoria da conspiração, claro, é a maioria do vídeo, mas tem muitas curiosidades interessantes. Por exemplo, tem esses spots, tem civilizações antigas. É bem interessante aqueles vídeos, não é só teoria da conspiração. Enfim, eu tenho certeza que você vai curtir, mano. 4 videozão de 1 hora aí pra quem quer se aprofundar nesse tipo de tema. Cada, que parecem terem sido construídos entre os anos de 1200 a 600 anos antes de Cristo, por um povo desconhecido. Lendas locais... E ele tá produzindo a parte 5 aí, então quem quiser assistir aí logo, provavelmente vai estar no canal aí a parte 5. Quando ele lançar, eu vou gravar no dia, mano. Eles até falam que os jarros foram construídos por um povo gigante e eram usados para guardar álcool. Mas no Laos é possível ser Yetis. Feitos analisando os jarros, assim não, foi encontrado restos mortais de pessoas dentro deles, que indica que eles eram foi possivelmente usados como urnas funerárias. Tá, o Semideus é uma informação que a gente não tinha no vídeo de Dilmaguenta. Depois a gente vai obtendo conhecimento, né, com os vídeos. Lá eu fiz até uma teoria que poderiam ser pods de armazenamento para algum tipo de venda e tal. Mas não, realmente então são caixas fúnebres, né, que grande parte dos restos mortais encontrados foram identificados como sendo pertencentes a pessoas que morreram ainda quando crianças. Muitas das planícies onde os jarros estão localizados dificultam um pouco o estudo deles, já que a planície está infestada de minas explosivas que foram colocadas lá durante a Guerra do Vietnã. Então as áreas em torno dos jarros são levemente perigosas, sendo que alguns jarros foram até danificados por causa das explosões das minas. Existe até um trabalho para retirar essas... Um bagulho arqueológico tão interessante, né, Capinha? Era pra pensar que as pessoas fazem guerra, essas coisas, não ligam pra esse tipo de coisa. Minas no lugar, mas ainda existem algumas não detonadas no local. Mas, de qualquer forma, hoje os jarros são considerados patrimônio mundial da Unesco. E um dos sítios arqueológicos mais importantes do Sudeste Asiático. São tão bem moldados, né? Como é que eles faziam isso? Que não é de barro, né? São de pedra, parece. Sei lá, é uma loucura isso. Bora.
E falando de uma civilização na África, temos o misterioso reino de Punt. Esse foi o nome Isso eu dado não pelos conheço. egípcios antigos a uma região possivelmente localizada na África que costumava fazer trocas Punt. comerciais com o Egito. Existem descrições dessa tal Punt datado de diversos reinados do Egito, com registros iniciais datados de entre 2400 a 2300 anos antes de Cristo, durante a quinta dinastia. Os egípcios diziam que Punt era uma terra rica em várias especiarias, como ouro, mirra, incenso, ébano e marfim. E eu os acho egípcios fascinante. importavam muito desses materiais para seus territórios. Eu acho fascinante também saber sobre a história da África, principalmente nessa época, cara. E, que nem eu falei, eu sou fascinado por pensamento, por. Acho que não sei se é antropologia que chama isso, por tentar imaginar como as pessoas da época pensavam. E sempre eu imagino, cara, a África. A Ásia também, né, cara? Que nem tem uma história lá que o cara fala. Que eu acho que a gente viu em algum vídeo aqui do canal alguma vez que falava que na China tinha gente que acreditava que tinha carroças sendo puxadas por dragões, uma parada muito doida assim, né? Eu acho que a gente viu em algum vídeo do canal o cara falando tudo isso. Mas, enfim. Na África eu acho que rolava muito isso também, no pensamento, sei lá, de um cara do Egito, lá da Roma Imperial e tal, os caras pensavam que, sei lá, cara, que. Porque a África é um continente, cara, que só lá com o Vasco da Gama a galera vai descobrir, a galera na Europa vai descobrir de fato a extensão, né, cara? Um continente que praticamente. Praticamente não, na época era intransponível do ponto de vista, assim, que era intransponível das pessoas tentarem chegar a outra ponta, chegar lá a atual África do Sul. Era impossível, né, na época. Então era um continente meio que infinito, procedural pra época, tá ligado? Então, tipo assim, cara, você podia imaginar que existiria qualquer coisa lá, né, cara? É muito fascinante pra pensar nisso, né? Você imaginar, Fazendo sei lá, tem expedições até grifos, tá ligado? Punt No meio do para bagulho. pegar Não esses sei, cara, é materiais, muito como é o legal. caso de uma expedição feita pela Ainda mais que rainha é uma Hatshepsut. terra que tem tantas criaturas interessantes até hoje, né? Tipo assim, animais de verdade, leões, elefantes, coisas assim que não existiam na Europa e na Ásia, ali no Oriente Médio, pelo menos nessa época, né? Enfim, criaturas grandes, girafas, né? Então isso já mexe muito com o imaginário do povo da época, né? Na 18ª dinastia no Novo Império Egípcio, onde eles trouxeram alguns dos materiais mencionados anteriormente. Inclusive, no templo mortuário de Hatshepsut, Ai, cara, que existe sonho uma visitar o árvore Egito, que é hein? dita por ter vindo de Punt. Também existe um relevo que mostra como as pessoas de Punt viviam. Eles Mas construíam eu tô, cabanas eu que tô, eu tô imaginando geograficamente esse reino ali como alguma na região do Sudão atual, mas eu não sei se é exatamente isso, cara. estavam elevadas do solo, sendo acessível por escadas, criada dessa forma para evitar ataques de animais. O grande mistério em relação ao reino de Punt para a história é a sua exata localização, que Então. nunca foi especificada pelos egípcios. Porém, se acredita que o reino Ah, se não, tá localizava ao na água, sul dos ok. domínios egípcios, Ali é onde onde é hoje Somália hoje? possivelmente são países como Etiópia, Eritreia e Somália. Porém, existe a teoria que levanta a hipótese do reino ter sido localizado em algum lugar do sul da Península Árabe, também havendo a possibilidade de estar Pode ser mesmo, relacionada faz a um sentido, porto tá? antigo e também uma cidade-estado que se localizava na atual Somália, chamada Oponi, que também foi mencionada pelos gregos antigos, sendo um porto que fazia comércio com Doideira, né, vários cara? Que reinos e interessante, impérios cara. próximos ao Egito, mas nunca foi encontrado nada que pudesse identificar onde essa civilização realmente se localizava. Pô, cara, é muito legal, né, cara? Você, putz, eu fico aqui até hipnotizado, cara, pra pensar numa parada dessa, né, cara? Eu não sei, mano, é E irado quando demais, cara. chegamos até as Américas, não podemos Ó, não falar do que é pré-colombianos. considerado a primeira civilização complexa do continente, os Nazca? Olmecas, tendo Não, um surgimento Olmecas. bem antigo, lá por entre 1500 a 1200 anos antes de Cristo. Os Olmecas são considerados a primeira Tô com o civilização Nazca na cabeça que apareceu um vídeo sobre a civilização de Nazca e tal, pra mim. Tava até pra trazer no canal, talvez, cara. Apareceu pra mim, eu tava assistindo um comecinho na TV, quem sabe? da Mesoamérica É a ter um interessante. sistema complexo de hierarquia e Acho que eles não são construir tão antigos, cidades. né? Eles se estabeleceram no sul do atual México e territórios da atual Guatemala. E eles Interessante, são cara. conhecidos Qual que é a atualmente explicação? Talvez alguém que tenha um conhecimento, deixe aí nos comentários, cara. Por que será que nessa região do México se formou tantas civilizações, né? Que é na mesma região que vai estar os maias e os astecas depois, né? Curioso isso. principalmente pelo sítio arqueológico de São Lourenço, no México. Talvez a sua característica mais conhecida e o que sempre aparece quando você pesquisa sobre os Olmecas na internet são essas grandes cabeças que eles Caramba. esculpiam em pedra, que se acredita que Ah, esse é representam o que os você jogou Throne. governantes Olmecas. Isso daí apareceu também na de teoria da conspiração.
olha aí, de novo, se você não viu, vai lá ver. Tem galera que acha que é um trono, Porque né? Não é uma existem parada cerca de dessa, cara. 17 Tipo, não cabeças que parece um foram trono, cara. encontradas em sítios arqueológicos, e algumas parecem ter sido tronos desses tais É, reis ou ó, governantes, que foram posteriormente que transformados em legal, cabeças de cara. pedra, para talvez eternizar a imagem desse governante. Um grande Ah! mistério Ele deu uma informação mais interessante, então. Porque não é que a cabeça era assim na época que era trono. Ela era um trono e depois foi transformada em uma cabeça. Os Caraca, que Olmecas é loucura, velho. como eles desapareceram, já no Tá, aí quarto faz mais século sentido mesmo. a.C., a partir do ano 400 AC, desaparecendo ainda de uma forma não conhecida pelos estudiosos. Porém, os Olmecas hoje em dia são considerados uma civilização mãe, que deram origem a outras grandes civilizações da região, como é o caso dos Maias, por exemplo. É, cara, mas assim, a galera pensa muito nesse bagulho de sumir e tal. Que os maias aí, os olmecas foram abduzidos, não sei, mas não é, cara. A galera tem que entender, cara, que nessa época aí, cara, tinha muito conflito ali com as outras tribos, coisas, guerras civis e tal, então não é incomum um império aparecer e surgir, né, cara? As civilizações que na América ainda estavam começando a buscar uma solidez aí, né, cara, desse tipo de ponto de vista. Talvez, quem sabe, os astecas poderiam ser uma civilização que fosse mais sólida, de fato construir um império mais longínquo e tal, né? Não sei, mas também acho que não eram, não, cara. Assim, E uma talvez os coisa que eu incas fossem deveria ter mais, sendo colocado no sincero, né? último vídeo sobre o tema e acabei não colocando, são povos pouco conhecidos que viveram no que hoje é o Brasil. Um deles se trata dos Ok. índios goiáses, que foram nomeados assim pelos conquistadores E portugueses. que posteriormente vão dar o nome do estado de Goiás, Esse né? povo vivia no que é hoje o estado de Goiás. Na verdade, é dito que o nome Goiáses deu origem ao Aqui, nome ó, Goiás, semideus. nome esse que pode ser traduzido como gente semelhante. Sendo que é dito que Semelhante. muito que se fala sobre os Goiáses são mitos que não necessariamente dizem o que eles realmente eram, tendo muita pouca informação sobre É, eles mas disponível. Os Goiáses poderiam ser por esse nome, certamente algum outro povo, que eu imagino que seja os tupis, alguma coisa assim, viam eles como um povo semelhante, por isso deram esse nome de Goiáses, né? encontrados no atual estado lá pelo século XVIII. Porém, eles desapareceram muito por causa de um surto de cólera, além de constantes conflitos com os bandeirantes que exterminaram grande parte da sua população. Outro caso se trata da cultura Marajó, ou os Marajoaras, que Esse é legal, que inspiraram a máscara de Majora lá do Majora's pelo Mask, nome né? Até você o deve nome, né, imaginar cara? que eles têm Fantástico, suas né? origens traçadas até a ilha de Marajó, que fica no atual Pará. Os arqueólogos dizem que eles surgiram em torno do Irado, ano hein? 400 e desapareceram 1000 anos depois, em 1400 ou 1300, desaparecendo antes da chegada dos portugueses. Essa foi pelo menos a civilização que a gente chama hoje de Marajoaras, já que ela teria surgido de um povo que se estabeleceu na ilha de Marajó entre 1500 a 200 anos antes de Cristo. Essa era inicial dos Marajoaras, inclusive, é chamada de Ananatoba, e eles possivelmente foram os primeiros habitantes humanos da região. Os Marajoaras são Cara, são conhecidos coisas bem principalmente legais, né? Meio pelos macabras, mas são artefatos que legais, foram né, cara? E eu recuperados gosto de sua disso, né? cultura, falando principalmente de sua cerâmica, como vasos e principalmente urnas Não, funerárias, e muito até bem feito, algumas olha esse. representam figuras humanoides. E essas peças podem representar o início da arte da cerâmica em terras brasileiras. Parece que nada mais antigo que elas foi encontrado. Em suas cerâmicas, inclusive, há muita representação Ixi, de animais nativos da nossa, Amazônia. Segundo estudos, os coisas bem geométricas, né, cara? É bem interessante essa arte, né? Eu nunca parei pra reparar tanto assim, né? Fantástica mesmo, Marajoaras né? tinham uma Caramba. civilização bastante complexa, com uma hierarquia bem definida, com a existência de uma possível elite dominante que controlava a política e a economia. Então, O né, maior mistério em parece relação aos parece ser um princípio ali de uma civilização com uma organização um pouco maior aqui no Brasil. A gente sabe que quando os portugueses chegaram, você tinha várias tribos, mas você não tinha como os incas e os astecas, né, lá no, onde os espanhóis chegaram, né, que era de fato um reino, um império, né, uma civilização mais organizada, né. Aqui você tinha várias tribos e tal, que claro, tinham seus líderes, mas não tinham nenhuma assim que se destacava, que era né, cara, assim, né. E aí parecia já ser um princípio disso, né, cara. Quem sabe se tivessem dado aí mais uns 200, 300 aninhos aí pra Ilha de Marajó, talvez ela tivesse formado um império aqui
Marajoara. Marajoaras é de como eles desapareceram, já que não sabemos ao certo como Porque eu digo isso porque que nem ele tá falando que sumiram, mas que nem lá os Oikazes, esqueci já o nome ali, também sumiram, os maias também sumiram e ainda assim os astecas apareceram, né, cara? Então, é normal um povo sumir, mas é um princípio ali, a cultura não se perde necessariamente, a né? cultura deixou de existir, levantando hipóteses que falam sobre uma imigração dos povos que viviam ali para fora da ilha de Marajó, dado a possíveis mudanças climáticas na região, além de uma possível assimilação a outro povo ou até mesmo o seu extermínio por um grupo rival. Mas Todas são realmente o seu possibilidades fim é plausíveis. completamente desconhecido hoje em dia. Ok. Fantástico, hein, cara? Legal demais. Gostei, hein, cara? Tô mais relaxado depois do vídeo desse. Não sei se vocês ficam, Então espero que eu acho que é fiquem, cara. isso, essas Espero de foram mais coração que vocês gostem de ver esses vídeos junto comigo aqui, da forma que eu gosto de assistir aqui, cara. Eu. ah, eu às vezes gostaria de ter alguém pra estar conversando, igual eu sinto que vocês podem estar vendo a minha reação e tendo alguém conversando com vocês, sabe? Porque eu realmente adoro esse tipo de vídeo. Sei lá, mano. algumas civilizações perdidas na história. Esse é um tema que eu gosto bastante, então eu queria há um tempo revisitá-lo aqui no canal. Então eu espero de verdade Isso eu sinto que muitas vezes é só eu que reajo, assim. Eu sei que tem muita gente que já reagiu a vídeos do Semideus, mas esses de história, principalmente, coisas assim. Eu acho que eu sou, às vezes, o único que acabo reagindo e eu me sinto até um pouco solitário por causa disso. Que eu faço react, mas eu não tenho react pra que assistir, vocês cara. tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no Claro. futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, pô, gostem desse vídeo, gostem. Vocês têm a obrigação de gostar desse vídeo, que eu quero muito trazer essa outra parte aqui, cara. Que foi um vídeo muito gostoso, hein, cara. Você é louco, mano. Ai, que da hora, que da hora. Enfim, deixa nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, tá bom? Espero deixar um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.